Encob 2025, mais um hashtag Fala Comitês. Aqui é Valmir Ramos e nesse momento vamos conversar com a Ângela Maria dos Santos Chepe, ela que representa o CBH Pajeú. Ângela, como começou a sua história com o Comitê de Bacia Hidrográfica? Primeiro é um prazer estar aqui, né, Valmir? Esse espaço foi criado nesse Encob e de grande, né, repercussão e um espaço importante para que a gente venha para esse lugar falar sobre o nosso comitê dentro de um evento tão grande como esse, né? Primeiro, parabenizar por a abertura desse espaço e dizer que o comitê do Pajeú ele existe há mais de 25 anos, né? Eu não tinha vínculo, nem conhecia, né, as ações do comitê, até porque o comitê não existia ações, não existia grandes movimentos ou ações que fossem em defesa do meio ambiente ou em defesa da Caatinga. E após isso, 3 anos atrás, a gente teve um convite, né, a partir de Moacir, que é o nosso coordenador também. A gente teve um convite, e esse convite a gente foi participar, sem muitas pretensões, sem entender também o que era o comitê, para que existia, por que funcionava. E aí a gente descobre que há muito tempo o comitê já existia, né, há 22 anos, quando eu entrei, e esse espaço era um espaço de participação, né? Principalmente eu, como usuária, que sou de um quilombo, que participo, que venho de um território, né? Então, eu trago toda a minha trajetória, né, de luta por água, né, dentro desse espaço, e não conhecia o comitê até então. E aí passei a fazer parte, né? E a partir disso a gente também criou uma câmara técnica, né, dos povos e comunidades tradicionais, que aí também eu faço parte desse espaço. E aí trouxemos outros povos para dentro, né, os indígenas, os pescadores, né, o qual a gente tem um trabalho hoje de ação voltado todo a pensar como que esses povos que vivem à beira do Pajeú, como estão e como está o Pajeú, principalmente, porque o Pajeú, em algumas regiões, ele já existiu, né? Então, é um desafio muito grande para a gente pensar como trazer a vida ao Pajeú novamente. Mas eu acho que o grande mote disso tudo foi a criação dessa Câmara Técnica que possibilitou a gente enxergar o rio como um todo e ligando os 27 municípios que banha esse rio e de tão importância, né? Tinha outros rios que já não existem mais, mas o Pajeú ainda podemos fazer um trabalho de recuperação e de cuidado e de zelo em todo a sua margem. Interessante conhecer um pouco dessa sua história com o Comitê do Pajeú. E aí surge justamente a questão: qual o sentimento da quilombola Ângela em poder estar participando de um espaço tão importante de debates, e não só estar participando, mas está também contribuiu e está participando de uma Câmara Técnica tão importante dentro de um comitê? Olha, é um sentido de fazer junto, né? De estar construindo, de propor. A gente, enquanto território quilombola, enquanto povos, comunidades tradicionais, eu vejo que a região do sertão onde está localizado o rio é uma região que mais tem povos, né? Tem, né, vaqueiros, pescadores, ribeirinhos, indígenas. Tem uma concentração, acho, de mais 6 povos no nosso território. Então, 6 povos indígenas. E aí, muitas comunidades quilombolas, inclusive o meu município, Mirandiba, é o maior município do estado de Pernambuco em população quilombola. Nós somos 27 comunidades, né? Então, a 98% da população é negra. Então, a gente tem um desafio muito grande. E sabendo que esses povos é quem já vem cuidando, já vem preservando, já tem uma história de luta,
de cuidado com a caatinga e de zelo com a caatinga, né? Mas ainda é pouco comparado aos grandes empreendimentos, né, que está chegando, às grandes propostas, né, incentivadoras de chamada de energia limpa, né? E aí várias outras coisas que não vêm para contribuir, que vêm para desmatar, para destruir, para e mineração, né, também, que já é outro aspecto também muito forte na região. Então, a gente vem sofrendo com várias questões, mas, para além disso, tem também vários projetos, que são projetos de incentivo, projetos de fortalecimento, né, dos povos, fortalecimento daquele povo que mora na região do Pajeú, né? A gente tem um projeto com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que vem financiando a implantação de SAFs, que vem influenciando, vem fazendo formações, vem fazendo capacitações em várias áreas. Agora, a gente teve a implementação, por último, da trazida e a reorganização das abelhas, né, da meliponicultura, né, e produção de caixas. Então, a gente vem fazendo um trabalho desde Brejinho, no qual nós temos uma representatividade aqui, desde Brejinho, que é onde começa a nascente, até o Itacuruba, até a região de Floresta Itacuruba, que deságua assim, lá no Rio São Francisco. Então, toda essa região, que envolvendo 27 municípios, estão recebendo projetos vinculados a esse do Fundo Nacional do Meio Ambiente. E outro projeto que também é muito forte, que é pelo governo do Estado, que é o projeto de revitalização, né, que vai trabalhar também várias outras, desde banheiro, desde SAFs também. Então, tem vários de revitalização da margem do rio. Então, tem várias ações, vários processos aí para ser trabalhado, vários espaços de construção de ações que são diretamente ligadas ao rio, né? E aí o comitê vem se fortalecendo há muito tempo, né, nesse desafio de estar construindo, de estar propondo. Acho que nós somos um dos comitês mais ativos, né, de fazer muitas ações durante o ano. E aí a gente tem esse desafio de salvar o rio e propor o nascimento de água, né, porque é o que precisa. Ângela, para quem está nos acompanhando, seria importante você explicar para a gente o que seria um SAF e trazer para quem está acompanhando o hashtag Fala Comitês qual a importância dos SAFs para o Comitê do Pajeú. Olha, a caatinga ela se regenera, mas é muito difícil, né? Demora. E o SAF ele é uma proposta, né, reorganizativa de um sistema que você propõe a distribuição de plantas, diversas plantas, igual a caatinga nasce sozinha, mas lá a gente está forçando isso, então a gente está plantando árvores diversas dentro de um sistema coordenado dentro do tamanho da árvore, desde o tamanho da árvore, a sua necessidade de água, a distância que precisa de água, tudo reorganizando para que esse espaço de SAF ele seja um sistema, né? Na verdade, ele é um sistema criado para reflorestar, né, e reorganizar. Desde os quintais produtivos, tem muitas propostas, tem muita coisa que precisa ser pensado e trazido para ações, porque a gente tem que parar de ficar fazendo falas e discurso de que estamos salvando o meio ambiente, mas o que realmente está fazendo? Que ação você está fazendo na prática, né? Então, essa é uma das questões que a gente precisa ter realmente pé no chão e dizer o que está sendo feito. Gostaríamos de agradecer a Ângela Maria dos Santos Chepe por conversar aqui conosco, trazer um pouco da sua história e também a importância da implantação de SAFs, e que você possa ficar à vontade aí para trazer as suas considerações finais, deixando também uma mensagem para quem nos acompanha no hashtag Fala Comitês. Muito, muito feliz por esse momento. Fiquei ansiosa, né, esperando que a gente pudesse trazer um pouco do nosso comitê, dizer que essa semana é a semana que a gente escolheu, né, como está na nossa carta. A gente tem uma carta, que essa carta é apresentada, está sendo apresentada para o mundo, no que tange a todos os municípios de discutir uma lei do dia 13, né, de setembro. Todos os municípios, já temos hoje 19 municípios que aprovaram a lei do Dia do Rio Pajeú. E esse dia é um dia de festividade, é um dia de plantar árvore, é um dia de preservar, um dia de criar
espaços arborizados na cidade. Então, todas as escolas, todas as câmaras de vereadores, governos e toda a população está envolvido nesse dia 13 de setembro, que provavelmente não, que é amanhã, né, esses dias, a gente já está por essa semana com ações em todos os 27 municípios. Né? E desde já agradecer, né? Eu comecei dizendo que o INCOB, ele trouxe esse espaço do Fala Comitê como um espaço para que a gente possa trazer as nossas questões, as nossas proposições. E estamos aqui agradecendo, né, imensamente a abertura desse espaço e que continue, que amplie. Né? Muito obrigada e eu que agradeço. Dando voz aos comitês, hashtag Fala Comitês, voltamos em breve.